Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Colossenses 3, do verso 1 ao verso 17. Lá na segunda igreja, quando eu vou iniciar a mensagem, eu falo ao povo assim: por favor, levante sua Bíblia, para que a gente possa ter uma imagem linda do livro de Deus, da palavra que é bússola para as nossas vidas, é a espada em nossas mãos. Acompanhe, por favor, a leitura deste texto. Ele é longo, mas nós, irmãos, temos uma noite hoje que a gente não precisa ter pressa. Pastor Ronaldo disse assim: eu vou deixar contigo a chave da igreja, você pode fechar e vou te dar a localização da minha casa, para você depois levar a chave lá em casa. Então, eu estou tranquilo. Colossenses capítulo 3, de 1 a 17, o texto bíblico começa dizendo assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando ainda vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Deus habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando sempre por Ele graças a Deus Pai. Curva a sua cabeça, por gentileza, feche os seus olhos. Pai, Tua palavra foi lida, por si só, ela já é clara ao nosso coração. No entanto, Pai, cabe a minha responsabilidade de, como servo, compartilhar aquilo que Tu colocaste no meu coração, para que eu pudesse transmitir, Senhor, ao coração da igreja ora aniversariante. Que a Tua graça, que o Teu favor sejam presentes em nossas vidas, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós estamos em festa junto com vocês,
pois essa agência de Deus, embora tenha tido seu início lá na década de 80, foi isso que o pastor Ronaldo trouxe para nós, e eu fiquei pensando, Ronaldo, 80, eu estava ainda noivo com a Laodiceia, 10 de janeiro de 81 eu casei com a Laodiceia, e é mais ou menos o tempo que vocês têm, onde essa obra teve o seu início. Teve o início quando os irmãos vieram de fato para amassar barro, e barro vermelho, e terra boa, quis o Senhor que esta igreja estivesse sendo amadurecida em seu projeto, e que somente no ano de 2006 ela fosse organizada então como uma agência, agora recebendo a designação como igreja, a partir de um concílio organizado através da igreja mãe, a Igreja Batista ali, memorial da cidade de Campo Grande. Quase que a igreja nasceu na minha chegada em Campo Grande, pastor. Eu cheguei 2 anos depois. Mas vejam bem, irmãos, eu quero dizer então de minha alegria em poder estar com vocês e muito mais por compartilhar neste momento a palavra pastoral ao coração de vocês. Este tema escolhido para as nossas considerações, irmãos, precisa mexer com o meu e o seu coração, precisa mexer com o nosso brio. Sabe por quê? Porque não há como viver a vida cristã sem que a gente busque excelência em nosso viver. Nós não fomos convidados pelo Senhor para fazer parte do corpo de Cristo, para sermos apenas mais um, mas fomos convidados para nós fazermos diferença. Tenho ouvido, irmãos, nesses últimos dias, muitas notícias, e eu sei que vocês têm ouvido também, que estão chegando a nós, através dos mais diversos meios de comunicações, notícias que têm muitas vezes levado a muitos de nós à conclusão de que nós estamos muito perto da volta do Senhor Jesus. Se bem que Ele voltou para muita gente. Na semana passada, eu recebi uma comunicação, lá do Rio de Janeiro, da igreja que fui pastor nela, meu último ministério naquela cidade. Lá tinha uma irmãzinha por nome Idila. Ela era bem pequenininha assim. Irmã Idila morava no bairro de Campo Grande, distante lá de onde era a nossa igreja, mas ela foi viver com as filhas. A Idila morava, fizeram uma dependência para ela morar, bem pequenininha, parecia uma casinha de boneca. Ela era muito pequenininha, a caminha bem pequenininha, os móveis pequenininhos. E a Idila completou 103 anos semana passada. E lá foi o diácono e uma diaconisa, aliás, um diácono e 2 diaconisas, como a gente fez de costume durante todos os anos que eu estive lá como pastor daquela igreja, 9 anos como pastor presidente e 1 ano e meio como pastor interino. Eu fui no aniversário daquela senhora. E ela disse semana passada para eles assim: diga para o povo da minha igreja que ano que vem eu vou festejar meus 104 anos lá na igreja. Lá no Rio o povo tinha um pouco de medo de mim, irmãos. Falavam que eu tinha um problema muito sério, que eu não podia orar pelas pessoas doentes, que as pessoas elas eram recolhidas pelo Senhor. E a minha filha um dia falou: papai, o senhor perdeu o poder, que o senhor agora ora, e as pessoas estão esperando um pouco mais.
Mas estava lá uma irmã chamada Jucenã, e dizer que quando a Jucenã visitava junto comigo era pior ainda. E eles me mostraram uma foto da visita deles, a irmã Idila, e eu falei com a outra diaconisa assim pelo WhatsApp: Mônica, vocês também perderam o poder, porque a Idila fez 103, e ela disse que nos 104 ela vai na igreja. Ela disse: pois é, pastor. A Idila foi chamada aos braços do Pai ontem, e Mônica me mandou um recado assim: pastor, bem que o senhor falou, mas a Jucenã não perdeu o poder dela. Idila descansou com 103 anos, mas meus irmãos, todas as vezes que a gente ia à casa daquela senhorinha, a gente achava que ia lá para poder consolá-la, mas a gente voltava de lá feliz, em ver a esperança que aquela mulher tinha, a sua alegria, de mesmo estando distante da vivência da igreja, saber que ela estava com Deus presente na vida dela. E Deus, quando está presente na vida da igreja, Ele nos chama, irmãos, para sermos excelentes. Me perguntaram em certa ocasião: pastor, qual é o programa de crescimento que a Segunda Igreja Batista de Campo Grande utiliza? Eu falei: a gente não tem programa de crescimento de igreja. A gente procura trabalhar qual é a paixão da pessoa. Por que você é apaixonado? O que você tem paixão por fazer? Eu quero transformar essa sua paixão numa forma de você ser excelente, e você abençoar o reino, e você ajudar a fazer a crescer a obra do Senhor. Mas, irmãos, para nós alcançarmos a excelência na nossa caminhada, muitas vezes precisamos olhar um pouco pelo retrovisor. E talvez tenhamos aqui muitos, como eu, que estamos olhando para o retrovisor e vendo que nós temos mais caminhos percorridos do que caminhos a percorrer. Mas não é pelo fato de estarmos olhando para o retrovisor e chegando a esta conclusão que nós não podemos viver em excelência. E aí eu comecei a me lembrar de uma música que talvez você tenha cantado ela muitas vezes. E essa música, em sua letra, diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Irmãos, muitas vezes nós estamos deixando de viver com excelência no contexto da igreja onde nós estamos, porque estamos abrindo mão de um viver com excelência. Precisamos caminhar com o Senhor vivendo em excelência. Chamo a atenção de vocês e a minha própria atenção para o pensamento deixado por Spurgeon. Ele disse assim: se o homem não vive diferentemente de como vivia antes, em casa e fora, terá que arrepender-se do seu arrependimento, e sua conversão é falsa. E ele vai em frente e diz assim: não só o modo de agir, o linguajar deve mudar, mas também o espírito e o temperamento. Para vivermos em excelência, necessário se faz que a gente possa colocar tudo da nossa vida no altar do Senhor. Há um hino que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver. Se você se lembra desse cântico, você vai lembrar desse hino, você vai lembrar.
e todo o meu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Para vivermos em excelência, irmãos, precisamos deixar tudo no altar do Senhor. O nosso tempo, aquilo que Deus nos deu em termos de aptidão profissional, a nossa família, os nossos bens, a nossa vida, tudo isso precisa ser somado e nós precisamos depositar no altar do Senhor. Quando eu li este pensamento de Spurgeon pela primeira vez, eu comecei a pensar em sua profundidade. Pois eu e você podemos enganar-nos, ou podemos nos enganar, irmãos, por algum tempo. Mas não conseguimos enganar a Deus. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, e ele diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Neste contexto de Gálatas, não de Colossenses, que nós estamos trabalhando agora, Paulo tinha afirmado, irmãos, que toda ação produz uma reação, e esta, em geral, produz uma consequência. Se você plantar como crente apenas para a sua própria satisfação, a sua colheita não será uma colheita abundante. Você poderá até trazer algum sentimento de alegria ao seu coração, mas talvez você não vai produzir o necessário para o desempenho da obra do Senhor. Há um mês e pouco atrás, eu voltava da segunda igreja, um domingo, após o trabalho da manhã. Os irmãos que conhecem a cidade, sabe, ali na Avenida Duque de Caxias, supermercado ali, o Atacadão, e eu vinha com o meu carro devagar, o sinal havia fechado. Quando o sinal abriu, eu avancei com o meu carro. Meu olhar, minha esposa diz assim: eu não sei como é que você consegue, você dirige, você vê uma coisa, você vê outra. Eu disse para ela assim: minha irmã, eu digo para ela, Laodiceia, eu tenho ouvido as pessoas dizerem que homem só faz uma coisa de cada vez. Eu quero dizer para você que eu quebro essa ideia. E eu olhei, irmãos, a minha visão periférica alcançou um cidadão que vinha numa bicicleta, pedalando na pista, logicamente de bicicleta, vindo do aeroporto para a cidade. Eu percebi que era uma pessoa já madura, e vi que a bicicleta começou a perder velocidade, e comecei a ver que ele estava em desequilíbrio. Ele veio devagarinho, foi parando, caiu, e ali ele ficou, e eu vi aquele desespero. Eu freiei o carro, quase que provoquei um acidente, gritei para um rapaz que estava em cima da calçada: meu filho, corre do outro lado, que aquele senhor acabou de cair. Eu estou achando que ele teve um infarto. Fiz o balão, parei o carro do outro lado. De fato, aquele homem, talvez com 60 anos, fez um quadro de infarto. Ele teve a felicidade que atrás do meu carro pararam outros 2 carros, haviam 2 jovens senhoras, que eram da área de enfermagem. Elas começaram a fazer a reanimação dele. Daí um pouco chegou um outro cidadão, que era militar do bombeiro, que trabalha no socorro. Chegaram ali, eles ficaram até que a viatura do bombeiro chegasse para dar continuidade ao trabalho com ele. Foram quase 15 minutos até a chegada daqueles bombeiros. O médico e a sua equipe demorou até conseguir fazer com que o seu coração voltasse a funcionar novamente.
Esse homem está internado na Santa Casa. Eu tenho orado todos os dias por aquele homem. Eu fiquei com o contato dele e eu tenho falado com a cunhada. E ela hoje colocou um pedido dizendo assim: orem, eu esqueci agora o nome dele, ore pelo fulano, porque o seu quadro está complicado. Eu disse para minha esposa: eu vou no hospital vê-lo, porque eu não sei se amanhã eu conseguirei falar aquilo que eu não consegui falar com ele lá no primeiro dia. Eu orei naquele dia: Senhor, tenha misericórdia daquela vida. E eu cheguei lá, conversei com a sua sobrinha, e ela disse assim: pastor, os médicos já desenganaram meu tio, já liberaram para que a família pudesse visitá-lo. E eu disse para ela assim: mas Deus não desenganou ele. E eu pedi a ela que eu queria conversar com ele. Eu entrei, fui até o leito, coloquei luvas, peguei a sua mão e eu comecei a falar de Jesus para ele. Eu falei com ele: eu queria que, se você estivesse me entendendo, você abrisse os olhos. Ele abriu muito lentamente os seus olhos. Se você estiver me ouvindo, eu gostaria que você desse um sinal para mim, apertando a minha mão. E ele apertou a minha mão, e eu fiquei com ele aí durante talvez uns 15 minutos, mais ou menos. Falei de Jesus para aquele homem, fiz o apelo para ele, pedi para que ele pudesse manifestar através deste mesmo toque. E eu vim embora para casa. Eu falei: Senhor, meu coração agora está tranquilo. Senhor, dá àquele homem oportunidade para que ele volte à vida, para que ele possa testemunhar da tua graça. A igreja de Cristo, irmãos, que quer viver com excelência, ela vai atrás do perdido, ela vai buscar, ela vai tentar trazer para o aprisco. Se almejamos excelência, irmãos, em nossa vida cristã, eu e você precisamos observar algumas coisas na nossa vida, e eu diria que a primeira delas é aquilo que se chama de condição sine qua non. Não há excelência sem santidade, assim como também não há sucesso sem trabalho. O único lugar que o sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Você tem que trabalhar para você ter o sucesso. Santidade de vida, igreja. Mas santidade, irmãos, deixou de ser para muitos significado de vida de oração e estudo da palavra, para muitas vezes serem momentos de orações esporádicas, onde há muito barulho e pouco resultado. Certa ocasião perguntaram para Moody: qual é a razão de tanto sucesso? Quantas vezes você ora durante o dia para que Deus possa fazer através da sua vida as obras que tem feito? Eu oro uma vez por dia, disse Moody. Como? Eu oro muito mais vezes do que você? Sim, mas a minha oração, ela tem o seu início no momento em que eu acordo, e ela é encerrada no momento em que eu durmo. Isso se chama, irmãos, vida de oração. E o melhor de tudo, você não precisa fechar os olhos não, mas você precisa estar, antigamente a gente falava antenado, né? Agora você está linkado, é a modernidade, né? Você tem que estar linkado no Senhor. Nós estamos acompanhando, irmãos, um problema de saúde seríssimo de um jovem, talvez hoje com 30 e poucos anos, Paulo Eduardo Monteiro, filho de um casal que
que trabalhou com a gente na segunda igreja. Paulinho, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, Paulinho era adolescente, gêmeo, ele e a Tayana. Paulo casou-se. Há 2 anos atrás, Paulo foi acometido de um câncer. Foi tratado, deu uma melhorada, agora deu uma recaída. Está novamente em tratamento. E eu tenho dito para a mãe dele, a cada dia eu mando um recadinho para ele: Kátia, em oração, Kátia, em oração. E eu disse para ela assim: Kátia, não dá para esquecer, porque a toda hora o nosso celular faz um barulhinho lá, e eu vou ver, está escrito lá, movimento de oração em favor do Paulo. A nossa oração precisa subir aos céus, e a oração nos faz, irmãos, nos torna mais próximos de Deus, faz com que a gente possa depositar diante do seu altar todas as nossas lutas, as nossas dores, e nós precisamos não ter momentos de oração em busca da santidade, mas precisamos desfrutar de vida de oração. Nossas igrejas, durante alguns anos atrás, trabalharam um livro, 40 dias de oração, livro que foi escrito pelo pastor Edson Queiroz. Nos 2 primeiros capítulos daquele livro, o primeiro deles diz lá: eu quero ser semelhante a Jesus. Não há como sermos semelhantes a Jesus se não tivermos excelência de vida. Segundo, eu quero ser igual a Deus. A palavra nos convida a sermos santos, porque eu sou santos, porque eu sou santo. O fator santidade, irmãos, em nossas vidas, não é algo que possa ser encarado como fruto de modernidade. Eu cheguei aqui e eu tenho um costume, irmãos, eu chego nos lugares e eu começo a olhar para ver se eu encontro gente conhecida. Às vezes eu não encontro gente conhecida, mas eu começo a associar a aparência de alguém com alguém que eu possa conhecer, e é assim que eu consigo guardar o nome das pessoas. Eu perguntei ao pastor Ronaldo como é que era o nome da irmã Zilda, né? Irmã Zilda, é a senhora mesmo, é a senhora. Eu olhei para a senhora, minha irmã, e eu me reportei há 40 anos atrás. Talvez alguns irmãos tenham ouvido falar no nome desta mulher que eu vou fazer menção, que a senhora me fez lembrar. Tabita Crowley de Miranda Pinto. Irmã Tabita, ela foi casada com o pastor Miranda Pinto, os dois são os fundadores do Seminário Teológico Betel, no Rio de Janeiro, seminário do qual eu sou filho, onde eu estudei. Minha irmã, o seu jeitinho, não conversei com a senhora ainda, me fez voltar 40 anos, quando eu entrei no seminário. Irmã Tabita, irmãos, você chegava no gabinete da Tabita, para conversar com ela qualquer assunto, podia ser um problema que você tivesse com uma matéria, um problema que você tivesse com falta, atraso, porque a gente lá pegava trem, pegava ônibus para poder chegar. Eu tenho carioca aqui que está sabendo de que eu estou falando. Às vezes seminaristas que chegavam e diziam assim: tia Tabita, que a gente chamava de tia Tabita, esse mês, tia Tabita, eu não tive como comprar o gás para minha casa, estou em falta, não paguei o seminário. Tia Tabita descobria, irmãos, pessoas que adotassem
esses seminaristas para abençoá-los. Eu nunca vi alguém sair da sala da irmã Tabita sem que antes ela fechasse a porta e dissesse: filho, eu quero orar por você. Eu quero apresentar a sua vida diante do altar do Senhor. Excelência, qualidade. Precisamos obedecer a Deus porque somos filho dele. Você quer buscar excelência na sua vida? Há princípios que nós vamos precisar voltar atrás. Vamos olhar pelo retrovisor e ver alguma coisa. E o que é que me faz entender que esta qualidade, esta excelência, eu vou conseguir encontrar? A Escritura, a palavra de Deus. Paulo diz, no texto que estamos usando, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, o primeiro verbo que ele vai usar, ele vai dizer assim: buscai as coisas que são de cima. Eu fui criado por um pai e por uma mãe. Eu digo que Deus, ele dá uns castigos a gente legais. A minha mãe, eu dizia que se tivesse culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ela estava na igreja. E um dia eu falei com ela assim: mamãe, se o céu tiver um teto, sua cabeça está quase raspando lá já. Porque a senhora não sai da igreja. Eu acho que ela orou e disse: Senhor, pesa a tua mão sobre ele. De 4 filhos, sou o único que sou pastor. Eu tive que ficar mais tempo na igreja do que ela. Mas uma mãe que vivia por excelência, que estudava a palavra. Eu aprendi os hinos do cantor cristão, irmãos, de ouvir cantar. A minha mãe era costureira e ela cantava o dia todo, parecia uma cigarra. Eu decorei muitos textos bíblicos, porque ela, sentada à máquina, ela repetia em voz alta. Pais e mães, nós precisamos viver em excelência. Nossos filhos estão sendo enamorados pelo mundo. Eu fui criado numa igreja onde depois eu fui pastor desta igreja 11 anos. Segunda Igreja Batista de Bom Sucesso. No tempo do pastor Ronaldo, que as igrejas tinham ainda seus coros. Se bem que lá na segunda ainda tem, mas os coros cantavam todos os domingos. E tinha outra, irmãos, era de uniforme. E não era qualquer uniforme, não, era um uniforme bonito. E havia todo um ritual. O pianista, ou o organista, como a gente chamava lá atrás, fazia uma introdução, o pastor entrava, posicionava-se ao púlpito, o coro da igreja entrava, sentava no lugar onde tinha que sentar. Eu era adolescente, e eu tinha um lugarzinho do lado direito, assim, lá atrás, que era o lugar que eu gostava de ficar, porque eu sabia o que iria acontecer. Aquela música iria terminar, o coro ia ficar em pé, o pastor ia convidar a congregação a colocar-se de pé, ia orar, depois ia mandar todo mundo se sentar e dar continuidade no culto.
E era exatamente na hora que todo mundo ficava em pé, e que fechava os olhos. Sabe por quê, irmão? Porque crente fecha os olhos na hora da oração, não fecha? Ah, tá, então tá legal. Beleza, então é igual. Aí, era naquela hora que eu, vazava. Eu ia para a escola de samba, carioca, tem que gostar de futebol e de samba. E a minha mãe, ela olhava para o meu pai, tadinho, o diácono da igreja, e falava com ele assim. Meu pai já sabia o segredo da coisa. E papai ia atrás de mim, irmãos. Nunca me fez passar vergonha perto de ninguém. Chegava perto de mim, colocava a mão no meu ombro e dizia assim: filho, Deus não deu você para nós, para você estar aqui. Eu muitas vezes entreguei peça, tarol, escola de samba, entreguei para quem de direito e eu ia com meu pai para a igreja. Aí Deus me deu um castigo, fez eu namorar a filha de um pastor. E aí, irmãos, eu só tinha a igreja para ir ver aquela menina. E eu gostei daquela menina. Namorei aquela menina 2 anos e 7 meses. Nosso namoro não deu certo. A mãe dela esperava de mim mais do que eu podia. E ela terminou o namoro comigo. Aí Deus me deu um outro castigo. Falou bem assim: ah, é, né? Não foi com a filha do pastor? Você vai agora namorar com a filha do zelador da igreja. E eu estou casado com ela hoje, há 41 anos. Sabe por que pais? Porque pais que vivem excelência como cristãos não abrem mão dos seus filhos. Não deixam de investir, não deixam de buscar. Ensinam aos seus filhos a observar as Escrituras, a caminhar, a buscar as coisas que são de cima, a pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você quer alcançar excelência? Há um outro convite que a palavra nos faz, eu já estou caminhando para encerrar. Faça morrer a obra da carne na sua vida. Há muitos crentes sofrendo a vida cristã, porque ainda não foram suficientes em sua excelência, ao ponto de abrir mão de coisas que precisam ser abandonadas. A excelência vai nos levar ao texto bíblico que diz assim: se alguém está em Cristo, nova, as coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Durante o tempo de ministério no Rio de Janeiro, fui pastor 21 anos, em 3 igrejas ali na cidade do Rio de Janeiro. E nós tínhamos na igreja pessoas que nós fomos criados juntos. E a gente às vezes brincava um com o outro. Passava no lugar, tinha um ensaio da escola de samba, aí o pessoal cantava assim, aquele corinho: me segura Jesus, me segura Jesus. Já viram aquele cântico? É muito legal. Meus irmãos, nós precisamos de fato dizer: me segura Jesus. Porque muitas vezes, aquilo que ocupou a nossa mente, o nosso coração no passado, quando ainda estávamos distante das coisas de Deus, querem muitas vezes fazer fluir em nossa mente, em nosso coração. Mas nós fomos chamados para sermos excelentes,
Paulo, a partir do verso 5 até o verso 9 deste capítulo 3, ele diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E ele começa a enumerar, dizendo a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. E ele diz assim: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando ainda vivias nelas. Mas agora, diz Paulo, despojai-vos também de tudo. Excelência é abrir mão. O crente precisa ter aquele carimbo. ISO agora é 9002, se não me falha a memória. Vocês que conhecem melhor isso aí, me ajuda aí. Ou ISO para cima de 9000. É excelência, é qualidade. É qualidade. Um dos homens contemporâneos nossos, que mais me fez pensar sobre isso, irmãos, morreu agora há pouco tempo atrás. Dr. Russell Shedd. Não sei quantos conheceram pessoalmente. Conheci o Dr. Russell Shedd 35 anos, mais ou menos, atrás, falando numa conferência para seminaristas, lá onde eu estudava. Quando eu bati os olhos naquele homem pela primeira vez, eu, aluno, saindo do seminário, já querendo achar que eu sabia alguma coisa, eu comecei a ouvir aquele homem falar de Jesus, falar da Bíblia, falar dos contextos, com tanta propriedade, que eu, aonde aquele homem ia, se eu pudesse estar, eu ia também. Eu dizia assim: gente, dá gosto ouvir falar, dá gosto ver, e eu conheci pessoalmente. Certa ocasião, a Associação Oeste de Igrejas aqui, pastor Ronaldo, convidou o Russell Shedd para vir de São Paulo para falar num congresso deles. E um dos pastores ligou para mim e disse assim: Jonas, preciso fazer uma parceria com você. Eu disse: opa! Quando se chama para parceria, você pergunta assim: com quanto eu tenho que entrar e o que é que eu vou levar? Não é mais ou menos assim, irmãos? É sociedade, ué. E eu disse assim: o que que você quer? Ele disse assim: eu quero que você pegue o Dr. Shedd no aeroporto, sexta-feira de manhã, traga o Dr. Shedd para Jardim, fique comigo aqui sexta-noite, sábado o dia todo, domingo até a hora do almoço. A despesa aqui é sua, transporte é seu. Mas eu te dou o Dr. Shedd para pregar na sua igreja no domingo à noite. Você paga um pernoite do Dr. Shedd num hotel perto da sua igreja e leva o Dr. Shedd no outro dia para o aeroporto. Falei: estou dentro. Estou dentro. Andei com aquele homem. Gente, que coisa maravilhosa. Ouvir da grandeza, da excelência daquele homem de Deus. A igreja de Cristo precisa não de um Russell Shedd, mas precisa de milhares e milhares e milhares, e de tantos outros que tem por aí. Mas para que isso possa acontecer na nossa vida, em termos dessa excelência, alguma coisa precisa ser mudada. Alguma coisa precisa ser mudada. Precisamos abrir mão de muitas coisas, devemos nos considerar irmãos mortos e indiferentes a qualquer tipo de prostituição, seja ela espiritual, seja ela envolvendo outros aspectos da nossa vida. A idolatria. Muitas vezes nós estamos idolatrando, irmãos, a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso carro.
Mas nós precisamos abrir mão dessas coisas e servir ao Senhor. Quero encerrar com vocês dizendo assim: você quer viver com excelência? Revista-se do novo homem. Revista-se da nova mulher. Versos 10 ao verso 14 diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servos, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu sei, irmãos, que essa igreja aqui é uma igreja maravilhosa. Aqui não tem crente vinagre. Tem crente vinagre aqui, irmão? Vocês sabem o que é crente vinagre? Quem é que não sabe? Crente vinagre é aquele que azeda a vida do outro. Não tem crente vinagre aqui no Portal do Gramado. Mas aqui tem crente azeite, que dá sabor. A igreja que vive em excelência é a igreja que caminha junto, é a igreja que compartilha as dores uns com os outros, é a igreja que divide cargas, é a igreja que compreende que o pastor, como dizia minha mãe, que os antigos são os filósofos da vida. Mamãe falava assim, quando a gente não queria dividir com ela as tarefas da casa, ela dizia assim: olha, fique sabendo que eu não comi o boi do rei sozinha. A igreja precisa entender que o pastor não comeu o boi do rei sozinho, e que ele vai trabalhar melhor, à medida que a igreja dividir com ele as tarefas. Concluo, meus irmãos, orando e dizendo a Deus que Ele possa trazer paz ao coração dos irmãos, que Ele possa dar aos irmãos mais 16 para completarem 32, mais 32 para completarem 64, que o bairro Portal do Gramado, que o pastor Ronaldo disse assim, é o bairro mais lindo daqui. Eu gostaria de dizer para ele que o nome eu vou discordar dele, porque eu moro no Recanto dos Pássaros. Na minha casa os papagaios pousam lá no alto, as araras passam por perto, os sabiás fazem ninhos. Eu amei esse lugar quando eu cheguei para visitar Campo Grande pela primeira vez em 1988, amei esse lugar, e Deus trouxe um carioca para estar aqui, para dividir com vocês as bênçãos desse lugar. Queridos irmãos, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Somem esforços. Agora não se esqueça de uma coisa: voltem amanhã, porque o melhor é o segundo vinho. Pastor Ronaldo, vamos orar? Fique de pé, pastor Ronaldo. Feche os seus olhos. Deus, como é bom, Senhor, a gente ver as maravilhas que Tu tens realizado na vida das nossas igrejas. Obrigado por esta agência Tua aqui, por tantas famílias queridas, alguns a gente já tinha visto em outros momentos, mas saber, Senhor, que o Senhor mesmo é aquele que tem dado crescimento. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a sermos excelentes onde quer que nós estivermos.
é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.